Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Carregar o botijão de gás, ganhar na queda de braço, levantar os pesos na academia, derrubar o oponente na luta livre, prender um bandido. Para todas essas ações, a força é elemento essencial. Na física, força é aquilo capaz de gerar movimento, aceleração ou deformação. Ser forte talvez indique estar na vantagem em muitos aspectos. Para algumas profissões, a força é até critério de seleção para o ingresso. Todo mundo deseja ser forte em vários âmbitos, não só fisicamente, como também psicologicamente e espiritualmente. A força pode esticar as nossas possibilidades de conquista, nos protege melhor dos perigos, nos ajuda a levantar depois de um tombo feio, nos torna resilientes em meio às crises. Em sã consciência, ninguém assume ter apreço pela fraqueza, ainda que o seja, porque nós não fomos criados para não resistir, não fomos criados para não suportar ou para não vencer. Porém, a força não surge de graça e do acaso. Ela é produzida a partir do esforço. Esforço precede a força. É possível se esforçar mesmo não tendo ainda tanta força. Porque se esforçar não é simplesmente projetar a força, mas é superar a fraqueza. Calma que eu vou explicar melhor. Você já deve ter percebido que nos últimos anos popularizou-se o uso do tal do Whey Protein, aquele suplemento proteico que os frequentadores de academia e praticantes de musculação costumam utilizar. Mas você sabe qual é a razão do uso? Pois bem, para que o tecido muscular do nosso corpo aumente de volume, é necessário que a força de contração do músculo produza microlesões locais que literalmente rompem as fibras presentes. Dessa forma, pelo processo de regeneração, o organismo promove uma síntese aumentada de proteínas naquela região, que culmina no aumento do volume muscular. O uso do suplemento proteico potencializa ainda mais essa síntese de fibras, acelerando o crescimento da estrutura, entendeu? Note que não há crescimento de músculo sem quebras. E é esse o ponto de reflexão que eu desejo que você se atente. Não tem como ser forte na vida sem se machucar, sem passar por rompimentos, quebras, sofrimentos e ralação. Quem não é levado para o ambiente da pressão, para as experiências rudes, permanece com fragilidade de caráter. E eu não preciso citar exemplos para confirmar isso. Você mesmo deve conhecer pessoas que são altamente fragilizadas por terem vivido com restrição de dificuldades, com proteção extrema contra decepções, com ausência de negativas e confrontos. Sabe por que isso é necessário? Porque a nossa natureza é ruim. Quando somos levados à pressurização de experiências dolorosas, somos estimulados a desenvolver habilidades que não conhecíamos e a dominar maus instintos que não servem para nada na hora do caos. É como o refinamento no fogo que retira as impurezas, que segrega o que é louvável do que é desprezível. O desenvolvimento de toda força depende da superação da fraqueza pré-existente. Se um halterofilista levantar apenas o peso que já está acostumado, que já está confortável para ele, seus músculos nunca irão se desenvolver. E o mais legal de buscar a força é que ela pode ser conquistada por qualquer um, por mais pequeno e mirradinho que seja. Olha o que a Bíblia diz. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29 ao 31. Há uma promessa de fortalecimento direcionada àqueles que esperam no Senhor, por mais lastimável que seja o seu estado. Creia no Senhor e descanse no seu poder, sabendo que a sua força não será esgotada enquanto você tiver que correr na maratona da dificuldade, enquanto você tiver que lutar nas guerras espirituais, enquanto você tiver que sustentar o peso das responsabilidades, dos compromissos e das alianças que possui. Você será como uma águia que não possui apenas a força física, mas tem a força instintiva de se manter viva e ativa, mesmo que tenha que passar por processos de renovação dolorosos. Ativação da força é necessariamente contração, o oposto do relaxamento. Toda vez que utilizamos o tecido muscular para qualquer movimento, está ocorrendo o desprendimento de energia, o consumo de carboidratos, a movimentação de íons e o deslizamento ordenado das fibras musculares. Um processo altamente complexo em mais de 600 músculos que compõem o nosso corpo. Nós queremos ser fortes, mas não queremos ser responsivos aos estímulos. Queremos ser fortes na vida, mas não queremos fazer força. Força é para quem quer se mexer. Força é para quem quer agir. Me desculpe, mas Deus não vai te conceder a força daqueles que correm e não se fatigam se você não quiser correr. Porque enquanto há muitos guerreiros desconhecidos batalhando incansavelmente no mundo, há outros apenas relaxando e tomando água de coco. Para esses, a força perde o propósito. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo se gloriava nas fraquezas, mas sabia que era forte, porque estava em Cristo. Era suprido pela própria fonte da força, da resiliência, da perseverança, da resistência. Paulo não era estagnado pela força, mas era movido por ela. Sem uso, o músculo atrofia, por mais volumoso e condicionado que seja. Se um fisiculturista permanecer uma semana só internado em uma UTI, ele já sai com um corpo completamente diferente quando recebe alta, porque o adoecimento e a inércia catabolizam a proteína do músculo inutilizado. Talvez a nossa fraqueza muitas vezes não seja sinal de incompetência, mas sim sinal de preguiça. Mas a força também precisa ter fundamento. A força sem propósito nobre se torna mera exibição de poder. Você deve lembrar das suas aulas de história quando se fala sobre os guerreiros de Esparta. Nessa cultura existia uma valorização grandiosa do corpo perfeito. Desde os 7 anos de idade, os meninos eram tomados de suas famílias e levados aos campos militares para serem submetidos aos duros e rígidos treinamentos até que se tornassem exímios guerreiros de Esparta. Embora eles cultuassem o físico como sinônimo de saúde e perfeição, havia um propósito para toda essa potência muscular. Eles tinham que dominar a guerra. É diferente do que acontece hoje em dia quando se pensa nos fisiculturistas. Muito pouco provável que toda essa força desenvolvida seja utilizada de fato para uma função prática. O objetivo final é tornar o corpo, como o próprio nome diz, uma escultura personificada, que atraia os olhares e as admirações, e claro, os faça conquistar os prêmios inerentes ao esporte. Inclusive, muitos dos que desejam um corpo maromba fazem uso de esteroides anabolizantes e adquirem como consequência, além de diversos outros agravos, a impotência sexual e atrofia do órgão genital.
E aqui eu entendo mais uma coisa. Todo protótipo de força adquirido de forma facilitada é uma mera camuflagem da fraqueza para gerar vida que já está instalada. A aparente força desenvolvida sem uma razão nobre rouba o potencial de gerar vidas. Tem muitas pessoas exibindo poder, vigor e empoderamento enquanto estão com suas vidas destroçadas fora dos holofotes. Descortinam uma força irreal por meio de palavras bonitas, discursos imponentes, ações socialmente aprovadas, levantam bandeiras que apelam para a comoção das massas, mas seus sentimentos, sua moral, sua família, seus relacionamentos, seus projetos sucumbem em ruínas. Porque força artificial gera impotência real. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 4 diz: "O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força." A força que precisamos não é por meio de esforços próprios isolados, é por meio da confiança em Cristo. Porque é somente aqueles que esperam no Senhor que têm suas forças renovadas e não se cansam. Se você se sente fraco hoje, não se entregue à fraqueza. Todo músculo tem um tônus basal natural desde o útero. Deus te deu capacidade para se esforçar um pouquinho e angariar recursos para sair de qualquer situação. E principalmente nos concedeu a graça ilimitada, que não apenas nos supre, como nos basta. Sim, nos basta. Não precisa nem de suplementos. Ela nos basta. Corra para a graça de Jesus, que lá está a sua força.